Então é isso aí, moçada. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Papo Colorado, né? Coloradas e colorados, onde quer que vocês estejam assistindo este vídeo, sintam-se honrados por estarem assistindo o primeiro vídeo de um canal. Isso é fato raro aí no lançamento. Eu estou gravando esse vídeo 17 horas e 6 minutos do domingo 30 de novembro. Abel Braga está terminando sua primeira sessão de treinos nessa oitava passagem pelo Inter. Eu confesso para vocês que há um bom tempo eu estava me coçando para fazer um canal sobre o nosso clube, sobre o Inter, mas não estava curtindo a ideia de começar abaixo dessa maré horrorosa que o time está nos apresentando aí, né? Uma sequência muito ruim, desde o final da passagem do Roger, com todas as paradas de data FIFA. E eu, sinceramente, não queria começar um canal roteirizando, falando sobre o momento ruim do nosso clube, né? Vamos aqui já aproveitar para fazer uma distinção. O clube é algo que está aí desde 1909. O clube pelo qual, através da sua trajetória, de suas grandes conquistas, nós nos identificamos, às vezes por transmissão familiar ali, tudo, mas aprendemos a criar um sentimento de amor até por esse clube e torcer por ele, né? Mas o time, na menor parte dos momentos de uma trajetória, temos um time à altura do nosso clube. E é o que a gente está vendo, o time atual não está produzindo à altura da grandeza do nosso clube. Mas eu queria lançar esse canal baseado em cima de uma notícia boa, de notícias boas, assim, né? E a notícia boa que vem é justamente o retorno de Abel Braga, mas também de Hélio Carraveta, né? É interessante essa passagem aí, porque um dos pontos negativos dessa gestão foi ter demitido, sobretudo no início do seu mandato ali, no primeiro mandato, de repente, fez demissões de funcionários, né? Em seguida que assumiu, já tirou Abel Braga, que tinha feito uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Terminamos como vice-campeões ali olha, detalhe, talvez se o Abel tivesse assumido naquela temporada antes da rodada que ele assumiu, tivesse sido o suficiente para que nós conquistássemos o Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Mas uma outra demissão importante que aconteceu e que coincide com uma fraqueza física que vem marcando os últimos anos aí dos nossos times, foi o Hélio Carraveta, coordenador de preparação física, né? E era excelente o nosso time, assim, tinha uma preparação física totalmente diferente quando o professor Carraveta era o coordenador. Então agora o Abel pediu para que o Hélio Carraveta retornasse. Bom, primeiro ponto que eu quero destacar, eu pessoalmente, eu tenho um pouco de restrições a retornos ao clube de grandes campeões, né? Grandes campeões como Abel Braga, próprio Hélio Carraveta, né? Outros nomes históricos que já retornaram ao clube após grandes conquistas. E esses outros nomes não tiveram passagens tão brilhantes quanto o momento anterior. E esse é sempre um pensamento que eu tenho. Alguém que atingiu o auge dentro do Inter não poderia assumir mais nenhum cargo. Mas o Abel, nesse momento, ele dá uma grande demonstração do coloradismo dele, da identificação que ele criou com o clube, sem ter nascido aqui no estado, mas é a oitava passagem dele, é campeão da Libertadores, campeão do mundo, grande trajetória no Inter, grande trajetória. E a leitura que eu quero fazer, uma primeira leitura que eu quero fazer em relação ao Abel é o seguinte: o Abel não está chegando para evitar o rebaixamento do Inter. A leitura que eu faço o Inter já está rebaixado, até porque nesta rodada, que está sendo finalizada, está ainda sendo emparelhados todos os jogos, até porque nesta rodada, infelizmente, entramos no Z4, 17º lugar. Então, numa suposição de que o campeonato terminasse hoje, né? Às vezes com 2 rodadas os caras já estão falando, se o campeonato terminasse hoje, o campeão seria tal. Bom, 2 rodadas os caras fazem isso.
Vamos supor que 36 rodadas, vamos admitir que 36 rodadas é bem mais viável falarmos que o Inter está rebaixado. Ponto. O Abel não vai rebaixar o Inter caso não tenhamos sucesso nessas 2 partidas com ele. O Abel é o plano para que o Inter volte para a Série A com 2 rodadas, ao invés de ter que lutar em 2026 por 38 rodadas para voltar. Então, se caso o ídolo, o grande nome Abel Braga, o maior treinador que passou pelo Inter, não obtiver sucesso, ele não pode ser penalizado. Tem Roger e tem Ramon Dias que construíram essa situação. Tá? Então esse é um ponto que eu quero considerar. E fazendo um link entre o Abel e o Hélio Carraveta nessas 2 rodadas é a seguinte. Vocês estão acompanhando por vários veículos de que o Abel ele tem problemas de saúde, sobretudo de locomoção, nervo ciático, possivelmente coluna lombar também ali, né? E ele não tem condições para, na rotina do futebol brasileiro, estar viajando todas as semanas para partidas fora de Porto Alegre, retorno a Porto Alegre, é fisicamente desgastante para ele. Ele pode dar esse tiro de uma semana, 2 rodadas. Isso ele vai poder. Agora, o que eu acredito que pode ficar para o próximo ano é ele como coordenador técnico, e ao mesmo passo já linko com o professor Hélio Carraveta, que vem agora como preparador físico, ele vai estar em campo provavelmente, será essa a função, mas creio que no ano que vem, para a próxima temporada, ele deve ser novamente alçado ao cargo de coordenador de preparação física. Né? Perdão. E aí sim começar a estruturação do ano que vem. E nessa pequena semana, nessa única semana que eles terão, cheia com os jogadores, para a experiência que eles têm, claro que o Carraveta não vai em uma semana dar uma preparação física, um ganho de preparação física, isso é impossível. Agora é uma etapa do ano que seria assim, ó, manutenção e evitar lesões. Só que ele vai chegar para justamente fazer um diagnóstico, uma leitura da preparação física que, confrontada com uma leitura técnica e tática dos jogadores que estão fazendo parte do grupo, e até de certa forma anímica também, de espírito, junto com Abel Braga, informações que eles receberão em relatórios, eles vão ter condições de, para o ano que vem, dizer quem é que pode ficar ou não no Inter, tá? Já nessas funções de coordenadores. Então, assim, que na coletiva de reapresentação do Abel, que acontecerá daqui a pouco, provavelmente após as 18 horas, das 18 horas em diante, tenha, sobretudo da parte da diretoria, que alguém da diretoria estará junto ali na apresentação. Eu espero que não seja o Bisol, sinceramente espero que nem seja o presidente Alessandro Barcelos, que seja o D'Alessandro, né? Ali, só ele, porque ele tem uma amizade com o Abel Braga, nessa apresentação, mas que se desarme de confrontar a imprensa, que deixe isso de lado, não é o objetivo e nem é o momento agora, que tenha a humildade de reconhecer e falar: hoje, 30 de novembro, o Inter está rebaixado. Abel Braga, Hélio Carraveta chegam para, em 2 rodadas, tentar o nosso acesso para a Série A de 2026 em 2 rodadas. Será muito melhor obter isso do que em 2026 sofrer por 38 rodadas para tentar o acesso para a Série A em 2027. Essa deve ser a mentalidade. E que o Abel Braga fará as mudanças, com certeza, que ele julgar necessárias nesse curto espaço de tempo, até porque o cara é experiente, ele sabe que caso mantenha o que vinha sendo praticado, o resultado provavelmente será o mesmo. E ele vai saber que mudanças ele terá mais chance para obter sucesso. Uma vantagem que nós temos é o São Paulo na Vila Belmiro, não no Morumbi. São Paulo numa crise de tamanho quase do tamanho da nossa, porque eles não estão no Z4, porém eles também vêm de uma sapatada, vêm de declaração de jogador, Luiz Gustavo contra a diretoria, torcida muito, talvez, mais explosiva, um momento mais explosivo contra a diretoria do São Paulo. A nossa diretoria também passa longe de ser aprovada pela torcida, né? Mas enfim, talvez pelo jogo ser na Vila Belmiro tenhamos uma possibilidade, talvez por ser o São Paulo, um clube que o Abel Braga parece ter uma estrela nesse confronto aí. Então vamos
por esse lado, antes de estarmos nessa situação de penúltima rodada, antes do jogo do Vasco, eu já via mais condição do Inter obter pontos contra o São Paulo e não contra o Vasco. Obviamente, não imaginava que seria o desastre que foi a partida contra o Vasco, né? A direção demora demais também, é uma característica dessa direção. Sempre que foi necessário fazer mudanças, demorou demais. E então demorou para tirar a comissão técnica anterior também. E, enfim, agora vamos ver o que se passa nessas 2 rodadas, se conseguimos o acesso à Série A de 2026 em 2 jogos. E que contra o Bragantino tenhamos o Beira-Rio lotado. É isso aí, pessoal. Agradeço todos vocês que assistiram ao primeiro vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo, tá? Deixe o seu like, faça a inscrição no canal. Importante que tenhamos canais fortes do nosso clube, comentando o nosso clube. E compartilhe com seus amigos. E vamos para essa semana, essa última semana de futebol aí de 2025. Que consigamos dessa vez reverter a situação. Amanhã já vai ter vídeo de novo. E essa semana, prometo, vamos fazer vídeos olhando por um viés de energia positiva. Vamos enxergar o que pode ser, o que podemos ter de bom aí nessa semana. E qualquer que seja o resultado, a partir da segunda-feira que vem, reavaliar a gestão 2025, o que precisa mudar, possíveis contratações, ideias de vídeo que eu tenho já, né? Mas não é o momento para essa semana. Perfeito? Deixa o like, te inscreve no canal, compartilha, ativa a notificação. Valeu!